Nós informamos ao longo da semana que o prefeito de São Paulo entregou à Câmara o plano de metas. E tem uma em específico que chamou bastante atenção, que é o licenciamento autodeclaratório. Porque hoje o licenciamento em São Paulo é complicadíssimo para ser feito. Quem tem uma pequena obra sabe disso, não para as grandes obras, que aí tem um processo e um procedimento todo especial, mas quem tem pequenas obras a serem feitas sabe que não é fácil você conseguir o licenciamento, às vezes demora, e aí essa proposta do prefeito quer exatamente que a pessoa faça a declaração e automaticamente o licenciamento está dado e depois fica sujeito à fiscalização, né? Essa é a proposta do prefeito. Isso, vamos escutar inclusive um trecho do que disse o prefeito Ricardo Nunes sobre essa ideia que consta no plano de metas. As coisas que a gente tem percebido muito na cidade de São Paulo, que a gente precisa avançar, é nessa questão da desburocratização, né? A gente poder manter todo o nosso rigor de fiscalização, de atendimento à legislação, mas de uma forma eficiente e não agir sempre como se acha que alguém já está querendo te enganar. Então, não dá para fazer isso tudo de uma vez, mas a ideia é que no decorrer do processo do mandato a gente possa ter todas as ações de licenciamento da prefeitura avançadas, como hoje é, por exemplo, a licença de funcionamento. Hoje a gente consegue tirar uma licença de funcionamento na prefeitura de São Paulo, via online no site, em menos de 15 minutos. Você sai com a sua licença de funcionamento para aqueles estabelecimentos que são considerados de baixo impacto, né? de baixa repercussão, que não tem relacionado ou vinculado a alguma atividade mais complexa, como por exemplo na área de saneamento ou de alimentação. Fazendo com que a pessoa que vai tirar a sua licença, ela possa dizer o seguinte: você tem uma VCB? Tenho, está aqui o número tal. Você tem a planta? Tenho, está aqui. Você tem? Ele vai declarar que tem, a gente dá a licença para ele, e obviamente lá no processo de fiscalização que eventualmente possa acontecer, se ele mentiu, ele vai pagar bastante caro pela mentira que ele falou. Mas não tem sentido a pessoa entrar com o processo na prefeitura e ficar meses. Bom, explicou o prefeito o que pretende aqui. E nessa mesma fala tem um trecho que ele usa Campinas como exemplo. Maior cidade do interior de São Paulo que já realizou uma mudança para que o licenciamento autodeclaratório aconteça. Vamos então entender como que funciona por lá, conversando com a Carolina Baracá, que é secretária de Planejamento e Urbanismo da cidade. Tudo bem com a senhora? Bom dia, seja bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, pessoal. Bom dia, nossos ouvintes da Bom rádio. dia. Só fazendo uma correçãozinha, que eu sou a secretária de Urbanismo e não de Planejamento, tá? Tá bom. Nosso secretário de Planejamento é o Marcelo Colutini. Eu estava com as duas pastas até julho de 2023, mas aí a gente separou as duas secretarias para a gente ter maior eficiência na gestão, desburocratizando, informatizando. Então, nosso prefeito Dário Saad separou as duas pastas, tá bom? Tá bom. E como que funciona aí, secretária, o licenciamento autodeclaratório, desde quando e os resultados são positivos? O nosso licenciamento autodeclaratório é uma legislação que estava desde 2015. É importante a gente pontuar que em outubro do ano passado ela foi julgada inconstitucional, né, por uma questão de interpretação na questão da responsabilidade entre os engenheiros e arquitetos, na questão de salubridade. Então, assim, a gente tentou entrar com recurso, subiu para o Tribunal de Justiça, a gente não conseguiu que o nosso recurso fosse deferido e julgou uma inconstitucionalidade no autodeclaratório, o que gerou uma demanda de processos tamanho na secretaria e uma burocracia, porque o autodeclaratório, que era o antigo ARI, ele permitia que o engenheiro arquiteto assumisse a responsabilidade por aquela obra que é de baixo impacto. São casas unifamiliares que a questão urbanística é simples, que envolve uma análise, que é recuo, afastamento, quanto você pode ocupar, a altura, e isso era uma lei que estava desde 2015. Então, quando o Ricardo Nunes, nosso prefeito de São Paulo, da cidade de São Paulo, cita Campinas e que foi referência nacional em 2015, a gente já tinha essa lei até o ano passado em vigor,
que foi um case para muitos municípios, como São Paulo, Fortaleza, enfim, a gente teve esse impacto esse ano que gerou essa morosidade nas análises de processo. Mas o município não ficou quieto. Nós simplesmente falamos, vamos para uma audiência pública, vamos ver o que julgou inconstitucional e vamos melhorar. Então, nós fizemos de janeiro a julho desse ano uma nova propositura de lei, incluindo, inclusive, que a gente vai fazer uma parametrização desses processos, desse parâmetro, por sistema automático. Então, como a Secretaria de Urbanismo hoje é 100% digital, nós temos uma plataforma que busca os dados, então hoje permite a gente cruzar as informações. Então, o nosso declaratório, que é o projeto de lei que já está na Câmara, a audiência está marcada para o dia 15 de outubro. Aproveito aqui a Rádio Bandeirantes, né, para todos os nossos ouvintes estarem presentes nessa reunião, na audiência pública a nível na Câmara Municipal, que a gente vai apresentar essas inovações. Então, a gente fez uma nova propositura de lei, permitindo que esses parâmetros sejam cruzados, as informações com o nosso banco de dados, dando uma segurança mais técnica e jurídica para os responsáveis técnicos aderirem ao autodeclaratório, na qual a gente já licencia a obra para construir. E esse é um projeto muito importante, porque a gente injeta na economia da cidade uma celeridade nas licenças. Os arquitetos e engenheiros têm um aumento dos seus clientes nos seus escritórios, de demandas de projeto, contratação de pedreiros, compra de materiais de construção nas lojas. Quer dizer, quando você tem um processo que demora muito para ser analisado, você impacta a economia da cidade. E isso a gente está vivenciando esses 9 meses desse ano, né, com a inconstitucionalidade da lei do ano passado, mas eu tenho certeza que a nova propositura já está sendo discutida bastante com o Ministério Público. Isso é muito importante a sociedade entender que o doutor Arthur, do Ministério Público, esteve aqui na nossa audiência pública. E essa semana tivemos o parecer favorável do CMDU, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, com a nova proposta de lei. Então, realmente, o autodeclaratório, ele permite uma desburocratização e uma aceleração da economia da nossa cidade. Secretária, bom dia, Marco Antônio Sabino. Como é que funciona exatamente? Quer dizer, essa pessoa interessada, ela entra no site da prefeitura, da secretaria? Conta pra gente como é que é, por favor. Conto, Sabina. Na verdade, a pessoa que quer construir sua casa, ela só pode ir para obra nova, porque regularização é um processo um pouco mais complexo. E é igual São Paulo. A obra nova, ela tem que contratar um engenheiro arquiteto que vai entregar a documentação via sistema, não precisa sair, não precisa protocolar. Hoje nosso sistema é totalmente online. Vai recolher a RT da responsabilidade técnica, anexar no processo, pagar a taxa, o sistema automaticamente vai gerar a sua licença de construção por QR Code. E o arquiteto e engenheiro vai ter uma página que ele vai preencher os seus parâmetros. Se ele preencher um recuo errado, não vai gerar a sua licença. Se ele preencher lá que a sua altura do edifício naquele zoneamento não permite, o sistema não vai gerar a sua licença automática. Então, isso é uma forma que a tecnologia traz, dentro do sistema de aprovação online, uma segurança para o engenheiro arquiteto aderir ao autodeclaratório para essas construções de baixo impacto e parâmetros muito simples na aprovação. Aí se a pessoa não estiver falando a verdade, se o engenheiro não estiver falando a verdade, a fiscalização se torna mais rigorosa, mais pesada? Sim, na verdade a fiscalização ela pode ocorrer durante todo o processo. Então, a hora que a gente emitiu a licença, a gente vai começar a fiscalizar por amostragem quais são essas obras que teve o autodeclaratório. Também no CCO, quando ele vier solicitar o ABITS, nós vamos fazer essa análise na planta, bater o carimbo, porque ele precisa da planta encaminhada ao cartório de registro de imóveis para fazer a averbação da sua construção. E a gente ainda fez uma flexibilidade na lei que, se caso durante a obra ele fizer um puxadinho, uma construção de um banheiro, até 5% desta construção não vai gerar irregularidade, tá? Então, isso é muito importante, porque às vezes a obra é mais dinâmica, tá lá executando, o cliente pediu uma adequação de projeto
e até 5%, que hoje já é tolerável, não vai incidir na questão de uma irregularidade e ele vai poder fazer a substituição do projeto e ter o seu habite da sua construção, tá? E depois do que aconteceu no ano passado, com uma derrota na justiça, a senhora disse que as audiências públicas serviram para melhorar o projeto. Imagino eu que a cidade de São Paulo esteja já olhando para essa nova forma. O que precisou mudar para se tornar constitucional? Olha, foi ótima a sua pergunta. Além da gente permitir que o nosso sistema faça esse cruzamento de parâmetros urbanísticos, que dá uma segurança ao arquiteto e engenheiro, ele, quer queira, quer não, estamos utilizando a tecnologia para fazer uma análise prévia do projeto. E isso é muito importante. Isso foi uma inovação nessa nova minuta. E também a irregularidade, quando ela é constatada, às vezes o proprietário faz a obra e não comunica o engenheiro arquiteto. E a gente estava acessando o direito do arquiteto e o engenheiro na suspensão dele atuar em outros processos na secretaria. Então, era uma penalidade muito grave. Eu não posso exercer o profissional a sua função, né? Exercer a sua profissão. Então, a gente criou uma junta técnica, que isso é muito bacana, que vai avaliar se foi um erro do projeto, se foi um erro do construtor, se foi um erro do proprietário, para que depois a gente suspenda ou multa a quem realmente tem que ser penalizado pelaquela infração. Então, isso é uma novidade que foi vinda da sugestão da audiência pública, de criar essa junta técnica, e o arquiteto, vamos dizer que ele realmente errou. Ele é suspenso no processo, não em outros. Não quer dizer que ele vai cometer esse mesmo erro em outros processos. Então, isso também teve uma penalidade mais branda e justa. Eu não posso limitar o profissional de exercer sua função em outros protocolos, porque às vezes não necessariamente ele cometeu o mesmo erro, né? E o que a gente amadureceu muito ao longo da tecnologia, que isso é muito importante, que agora a gente tem vários canais de dúvida. Então, a gente tem plantão presencial, plantão por tipologia, a gente tem o atendimento pela plataforma Teams, que fica gravado. Nosso atendimento pela plataforma Teams é de 30 minutos, então você acaba corrigindo também um projeto ou tirar uma dúvida. Então, tem vários canais de atendimento ao responsável técnico para que ele fique mais seguro em aderir ao autodeclaratório. Mas eu quero deixar aqui também reforçado a todos. Isso não é obrigatório. Então, se é um arquiteto que saiu da faculdade, não tem conhecimento na nossa legislação e quer ainda que o seu processo seja analisado, ele entra no fluxo normal. Ele não precisa aderir à licença autodeclaratória, só que ele vai ter um processo um pouco mais moroso. Ele vai seguir uma fila de análise e aí ele vai ter o processo um pouco mais demorado para ter licença. Quanto tempo, até ele amadurecer na legislação. Hoje, com esse impacto da inconstitucionalidade, está demorando 6 meses para aprovar um projeto em Campinas. Se a gente voltar no que era antes, estima-se 3 meses, quando o nosso autodeclaratório estava em vigor. Só para a gente ter uma ideia, né, que é o antigo ARI, nós tínhamos mais de 3 mil processos por ano sendo autolicenciados. Então, se é uma lei que está desde 2015, praticamente até 2024, estamos falando de 9 anos dessa lei em vigor, sem as melhorias que nós estamos implementando agora. A gente analisava uma média de 3 mil processos no ano, é bastante. E hoje esse processo voltou tudo para ser analisado. Então é contra a desburocratização, né, essa inconstitucionalidade. Até quero reforçar aqui a todos os nossos ouvintes que o Ministério da Indústria reforça pelo programa Construa Brasil a necessidade de implementar para o desenvolvimento da cidade programas de licenciamentos automáticos e autodeclaratórios. Então a gente estaria remando contra toda essa desburocratização, incentivando o desenvolvimento da cidade e do país. Queria agradecer a participação da Carolina Baracá, secretária de Urbanismo da cidade de Campinas, no interior de São Paulo, que foi uma das primeiras a aderir a esse licenciamento autodeclaratório lá em 2015, algo que essa semana o prefeito de São Paulo, capital, Ricardo Nunes, disse que
incluiu no plano de metas e quer começar a aplicar também na maior cidade do Brasil. Obrigado, secretário. Um abraço. Obrigado, secretária. Eu que agradeço a todos os nossos ouvintes. Obrigada pelo espaço da Band e convido a todos no dia 15, nossa audiência pública, para sancionar o nosso projeto de lei ainda esse ano, que a gente consiga desburocratizar cada vez mais esse fluxo de licenciamentos no município e sirva de exemplo para São Paulo também. Obrigado. Lupato, e aí tá uma boa ideia do prefeito Ricardo Nunes, né? Ao que tudo indica, pelas explicações do secretário, uma boa ideia, uma boa iniciativa da prefeitura. Quando tem coisa boa, a gente tem que elogiar também. E aquela história, né? Às vezes os políticos, principalmente, não querem pelo ego, né? Não querem olhar pro jardim do vizinho e ver que a grama talvez esteja mais verde. Por que não, né? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, por que não os prefeitos se conversarem sempre, olharem para boas ideias que acontecem nas outras cidades e coloca para funcionar aqui? Lógico.